Saudações, Escorpião! As energias se reconhecem e é por isso que você está aqui. Eu sou Areta e hoje farei uma leitura de tarô para você. Na verdade, eu sou uma leitora energética, Escorpião, então muitas das coisas assim que eu falo é do que eu sinto em mim, que muitas vezes é teu. Eu vou ver exemplos, às vezes da minha própria vida, mas que estão falando de você e da tua história. Então você presta bastante atenção, porque agora nós vamos entrar numa espécie de enigma para desvendar, que é a sua vida, tá bom? Bom, antes de começar, quero saber se você ama ser deste signo maravilhoso de Escorpião. Então deixa pra mim aqui nos comentários um coraçãozinho e um escorpiãozinho, ou o símbolo mesmo de Escorpião. Eu quero saber que você tá aqui junto de mim, tá bom? Escorpião, outra coisa, você já é inscrito por acaso no meu canal? Se você não é, pelo amor de Deus, Escorpião, te inscreve e ativa as notificações para o YouTube sempre te avisar quando tem um vídeo novo. Aliás, na descrição desse vídeo eu vou deixar a nossa playlist para você poder maratonar as leituras aqui do teu signo. Curte, deixa o teu like, o teu poderoso like, eu vou ficar muito feliz sempre de você compartilhar com outras pessoas. Tem pessoas que dizem assim, parece muito com a leitura particular, foi pra mim. Se soar assim, você me conta, tá bom? Então bora lá, o que Escorpião tem para saber hoje? Nós vamos pegar este oráculo, então vamos ver o que ele diz, sobre o que vamos falar. A primeira carta é a carta da limpeza, olha só, a gente tem uma pessoa fazendo uma limpeza energética, a janela está aberta, então tem algo que precisa limpar, principalmente na parte da noite, tá, Escorpião? A gente tem aqui também, olha só, engraçado que essa pessoa, ela tá muito protegida, com símbolos de proteção, né? Ela tá com os olhos fechados, é como se ela estivesse fazendo uma espécie de ritual, uma meditação. Eu posso até ouvir a música que ela tá escutando alguma coisa. E aqui, assim, ó, tem pedras, tem um monte de coisa, é uma pessoa muito mística. Eu acho que é você, hein, que tem uma intuição muito profunda. E aqui, olha só o que a gente tem. A gente tem esta carta do tesouro. Olha que interessante, um tesouro. Interessante que esses tesouros aqui, eles não são tesouros comuns, por exemplo, um baú cheio de dinheiro, não sei o quê. Não, são as pequenas relíquias da pessoa, olha só. Uma conchinha, uma estrela do mar, uma pedra. Eu fui num lugar, você tem teus amuletos? Você tem algumas coisas que pra você diz assim, meu Deus, olha esse negócio aqui, ó. Tô tentando achar uma coisa que pra mim é importante. Tudo aqui é importante. Sabe assim, eu tenho tal coisa e isso aqui, eu adoro isso aqui, ó. Eu adoro anéis de cobra, sibilas, né? Então, assim, várias coisas que eu uso, eu gosto também de essas correntinhas de coração. Aqui, alguma coisa que você usa, a gente vai falar sobre isso. Você pode usar alguma coisa que te faça se sentir protegido de verdade, sabe? Ou mais forte, ou mais poderoso. É sobre isso, tá? O que mais a gente vai falar aqui? Aí nós temos a visão, alguém que tem uma intuição realmente muito profunda, principalmente na parte da noite. Eles estão falando isso, sabe? Alguém, olha que interessante, parece uma rainha de espadas aqui. Porque essa pessoa, olha só, mesmo de olhos fechados, essa pessoa enxerga muito, né? Olha só, parece eu falei que parecia uma rainha de espadas, de novo ela tem um cristal lá em cima na coroa dela. Que interessante, hein? E aí a gente tem aqui o que mais? A perseverança. É uma pessoa, né, que nem um corredor, uma pessoa que há muito tempo que ela acredita, perseverança pode falar de acreditar, de ter fé, perseverança, sabe? É uma pessoa muito determinada. E aqui a gente pode estar falando de, olha só, você pode inclusive estar fazendo, ou sabe quando uma pessoa, uma vez nunca esqueço disso aqui, ó, exatamente, eu fui numa mulher, na época eu nem abria tarô, não lia energia de ninguém, eu achava lindo, adorava, né, e eu fui numa mulher que era uma cartomante, ela lia cartas ciganas, assim, e daí ela falou pra mim, você tem o mesmo poder que eu tenho, inclusive você podia estar me atendendo. Eu falo a mesma coisa pra você, Escorpião. Você que está me ouvindo nesse momento, não sei se você já faz isso, se você já tem tarô, se você já brinca com cartas, porque é brincar, é uma grande brincadeira. A gente vai ler a energia das outras pessoas, estou toda arrepiada, ler a nossa intuição. Aqui diz que você também tem essa capacidade que eu tenho, que você também pode ler qualquer oráculo. Olha, aqui, sinceramente,
Você pode ler o que você quiser, eu não sei, runas, cartas, você adora isso e você gosta porque você também pode fazer isso. Interessante, conta pra mim, o que você gosta, o que você faz. Eu, Areta, quando eu tinha uns 19 anos, eu comprei o meu primeiro tarô, não entendi nada. Para mim aquilo era grego. Eu fui entender 20 anos depois. Nem era com aquele, né? Mas assim, entende? Mas aquilo já me chamava. Aqui é como se você também tivesse algo que te chamasse. Bom, falando em chamada, vamos abrir este oráculo aqui dos tranca-ruas das almas, né? A Tábua dos Reis. O que a gente está falando aqui para Escorpião? O que mais você precisa saber agora? Em casa, no íntimo. Isso é uma coisa muito íntima tua. Você tem uma espiritualidade muito forte que protege você, que tá com você. Para mim, são pessoas que têm alguma coisa, Escorpião, tipo assim, como se você tivesse... Eu não sei se realmente você tem um altar na tua casa, mas o teu altar é diferente. Não é esse clássico que todo mundo tem. É diferente, é teu. Você tem teus símbolos, você tem tuas coisas... Não sei o que é, mas aqui uma pessoa que em casa, no seu íntimo, lá dentro de si, você tem uma coisa que é muito sagrada, uma coisa que te fortalece, que te sustenta, sabe? Muito uma coisa assim da minha luz, de quem eu sou. Não sei, deixa eu ver. O que mais que a gente pode estar falando aqui para Escorpião? Tô falando com alguém que é muito poderoso. Nossa, e olha só, realmente... A gente tem aqui um 5 de espadas e isso para você, né? Quando essa carta caiu, essa carta bateu nessa rainha aqui. Então, nessa intuição, nessa visão, isso é como se fosse Sabe uma coisa que vem da minha linhagem? Às vezes lá o meu bisavô dava conselhos para as pessoas, a minha avó era benzedeira, sabe? É uma coisa que vem, uma coisa de ancestralidade. Você já fez isso em outras vidas. É uma posição, é um lugar que você ocupa. No entanto, essa carta é um 5 de espadas. Ela fala de certa frustração. Tem umas pessoas às vezes que, numa leitura assim... Digamos, que eu não quero falar errado, porque não existe errado e certo assim nesse sentido. Mas digamos que numa velha energia, as pessoas elas faziam a seguinte leitura: se você não cumprir o teu chamado, você sabe aquela coisa, eu sou médium e eu tenho que desenvolver. Cara, quem é que vai querer uma coisa que de repente nessa vida você não quer? De repente você é uma pessoa que sabe que você tem e às vezes assim você passou, que nem eu, né? 20 anos da vida eu vivi outras coisas. Porque aqui fala de depressão, de mediunidade. Assim, você pode ter problemas ligados, por exemplo, à ansiedade, depressão mesmo, crise de pânico. Você pode ter desencadeado várias coisas assim em você que tem a ver com esse perceber mais do que eu dou conta nesse mundo. Tu entende o que é que eu tô falando? Não tô falando de coisas assim de medicina, não tô falando disso, não confunde aqui, eu sei que você não vai confundir, mas o que eu tô falando é assim, é que você pode ter passado anos e anos da tua vida lidando com problemas que você percebeu assim que eram relativos, por exemplo, eu vou falar de crise de ansiedade. Vou contar o que acontecia comigo. Eu ficava muito ansiosa quando eu ia nos mercados, porque nos mercados a gente parece que percebe, é como se a gente até às vezes ouvisse, eu tinha a sensação, né? Parecia que eu percebia ali um monte de coisa. Na verdade, quando a gente vai estudar sobre isso, né? Muitas pessoas que são extremamente consumistas, depois que elas passam pelo desencarne, elas começam a circular nesses lugares, principalmente em mercados, barzinhos, sabe? Assim, ela tá sempre acompanhando alguém que tá bebendo, alguém tá comprando muito, essas coisas assim, sabe? E aí, mercado era uma coisa que me fazia muito mal ir. Lugares, e isso você pode estar vivenciando. Então, aqui é como se você vivenciasse algo, é como se fosse, uma bênção, é um tesouro, é uma grande bênção, mas você pode ter e pode estar nesse momento vivenciando isso como se fosse uma maldição. Meu Deus do céu, eu não sei lidar com isso, eu não sei, Areta, não sei o que fazer. E muitos que vão dizer para mim que não sabem o que fazer, que estão vivendo, parece uma corrida, né? Eu tô correndo, olha só, eu tô correndo do meu próprio dom. Eu quero ir longe disso, eu não quero saber disso aí, eu tenho medo, né? Então, assim,
isso mexe muito com você. Então, aqui fala que é seguro, que não deveria ter medo. Na verdade, o que a gente tem medo é dessa mistificação. A gente mistifica muito a vida espiritual. Não, fantástico, se você quiser. Eu prefiro ver seres extraterrestres nas minhas meditações, eu prefiro nos meus sonhos também intuitivos, eu prefiro ter acesso a seres mestres ascensionados, o que a gente considera espiritualidade maior, e você também. É de acordo com a tua vibração, Escorpião. Como você vibra, semelhante atrai semelhante, é o que você vai atrair. Eu indicaria você fazer a minha limpeza energética completa, que é uma limpeza áurica, uma blindagem na tua aura, no teu campo vibracional. Aliás, está numa promoção por apenas R$47. Então, assim, se você quiser aproveitar essa promoção, eu vou deixar por mais alguns dias. Aliás, as minhas mentorias e desbloqueios, elas estão por esse valor de R$47. Né? Então, assim, venha procurar aqui no meu WhatsApp, falar com a minha equipe de suporte, de vendas, né? Ou então na descrição do vídeo você pode ver os links, comprar direto no meu site. Meu site aceita PayPal, você pode comprar com Pix, cartão de crédito, PayPal, R$47 cada um. Assim, ó, eu tenho o desbloqueio da criança interior, que é bem interessante, principalmente para quem tem uma coisa assim de família. Quando era pequeno, percebia isso e chegou um momento da tua vida que você conseguiu calar isso e jogar isso com uma espécie de calabouço. Isso aqui não vai mais me incomodar. Só que você pode estar passando por um despertar espiritual. Aliás, eu fiz uma leitura parecida assim para Sagitário. Não sei se você tem Sagitário forte no teu mapa ou ligado assim, minha mãe é de Sagitário, alguém muito importante para você. Assiste a leitura Escorpião de Sagitário que eu fiz ontem. Ela pode trazer mais assim conhecimentos para você. Venha fazer, tá? O desbloqueio da criança interior é bem interessante. Porque assim, às vezes a gente vive as nossas vidas e tem um monte de abusos emocionais que a gente passa, traumas, dores, medos, que como criança a gente passou. Às vezes tu tem lá 50, 60 anos e tu tá vivendo ainda como na tua cabeça medos que você tem lá de 5 anos, 4 anos. Então você pode ressignificar tudo isso. Eu trabalho com reprogramação mental e reprogramação energética. Então assim, é bem interessante, tá? Você já sabe, você vai procurar ali, você vai me perguntar aqui e você vai ver, tá? O que mais que a gente tem para falar aqui para Escorpião? Eu vou largar esse daqui e eu vou pegar agora a Dona Rosa Caveira e os dizeres da Calunga. Eita, tem uma carta aqui, ó, que caiu. Olha que interessante, você pode ter alguma ligação, olha só, com... eu não sei bem como chama, porque eu não é bem a minha praia, eu vejo como arquétipos, eu não tenho religião. Então, todas as entidades, acho que a gente chama, eu vejo como arquétipos. Oxumaré, que eu acho lindíssimo. Aliás, o Oxumaré, ele é do arco-íris. O Oxumaré, interessante, sabe? Porque Oxumaré, ele fala da diversidade, ele fala até de pessoas que se dão conta, assim como no mundo espiritual. O que eu vou falar é bem louco aqui. Algumas pessoas vão, mas acho que você vai me entender. Na espiritualidade não existe gênero, homem e mulher. Isso aqui é uma coisa, aliás, Freud defendia essa hipótese, essa teoria, né? Não hipótese, essa teoria de que nós somos seres bissexuais e que é a cultura, a família que faz com que a gente seja, eu sou o feminino, eu sou o masculino, né? Como é que é aquela música? Ser um homem feminino, do Pepeu Gomes, né? É isso aqui, né? Então aqui é interessante, o Oxumaré, ele fala dessa diversidade, não ser nem homem nem mulher, é como se você se sentisse, às vezes são pessoas que sentem até atração por ambos os sexos, ou que não acha isso uma coisa muito natural, muito normal. Isso pode ter em você, que tem a ver com isso, sabe? Com essa ligação. Eu sou da visão e respeito a tua, claro, mas eu não acho que a gente tem que adorar a entidade e viver em cima disso. Na minha opinião, a gente pode ver isso como arquétipos, né? Eu gosto muito do arquétipo do Ogum, por exemplo, e eu não fico oferecendo nada para ele, mas você pode oferecer se você quiser, tá? Porque aqui, o que tá falando para você, olha só, que quando você... É como se você tivesse esses dois lados. Tem um lado teu quando você desenvolve isso, quando não desenvolver de ter que ir em algum lugar e ser pai, mãe de santo, nem nada. Não tô falando disso, ou seguir uma igreja, nada. Eu tô falando de quando você consegue se sentir poderoso, empoderado,
faz a minha limpeza energética completa. Que eu vou te ensinar isso. Quando você consegue se posicionar diante de ti mesmo, sabe, assim, com a tua espiritualidade, você se sente assim, poderoso. Ou muitas pessoas com tendência, que nem eu falei, depressão, ansiedade, pânico, vícios, muitas pessoas assim, uma tendência a vícios. Por quê? Porque a realidade é tão pesada para você que muitas vezes assim, o que são os vícios? Fuga da realidade. Então, para eu conseguir aguentar esse mundo, eu me afogo às mágoas, literalmente, em alguma coisa. Então, você pode ter um histórico assim. Talvez eu estou trazendo para você algum tipo de explicação. E para algumas pessoas essa mensagem não vai fazer sentido nenhum, com certeza. E para outras pessoas vão dizer, é uma leitura particular, gratidão, Areta, pode escrever aqui, que é para você, entendeu? O que mais? E aí a gente tem invertido, caiu em cima dessa depressão e mediunidade, né? Caiu invertido aqui a carta do infinito, né? Comprometer-se, compromisso, relacionamentos sinceros e verdadeiros. Aqui é como se você dissesse, você diz assim, Areta, eu não quero papo com esse negócio. Eu também não. Eu não quero ter a ver com doutrinas, com religiões. Aliás, eu andei por todas elas, eu frequentei todas elas. Por quê? Porque eu queria saber o que fazia sentido para mim, o que era verdade para mim. E, na verdade, nada foi verdade para mim. Tudo é verdade para mim. Eu acredito em tudo. Tudo tem um pouquinho da verdade. E aí eu pensei, cara, para mim, a verdade, ela tem várias faces, como se fosse um diamante. E a gente não precisa, entende? É isso que eu tô te falando. Você também. É como se você não quisesse se comprometer com nada. Eu não quero fazer parte de uma igreja, de um centro espírita, de um, sei lá, de um terreiro. Eu vejo você com uma espiritualidade mais livre, que é tua. É isso que parece fazer sentido nesse momento para você. É como se você não quisesse que nada te definisse, sabe? Que legal, hein? Vamos pegar agora o tarô. Hoje eu vou pegar esse tarô do Osho. Que é bem diferente, olha. Caiu uma carta aqui que eu vou aceitar, tá? Ela caiu em cima aqui, ó, dessa do Osho Maré. Que diz o seguinte, maturidade, hein? Que interessante. Essa carta aqui é a carta do Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma pessoa que hoje consegue lidar bem com isso. Pode ser que tudo isso que eu tô te falando, você diga, olha, a Areta está me lendo a minha energia, porque eu sou exatamente assim. Eu tenho os meus pés muito firmes no chão. Rei de Ouros. Na verdade, quando a gente tem um poder muito grande e que não tem nada a ver com o pé no chão, porque você acessa intuições, coisas, você sonha com coisas que acontece, você sabe o que os outros estão pensando, você tem uma intuição que se revela assim de formas que são únicas, quer dizer, nem eu, ninguém sente o que você sente. Você aprende a lidar com isso de uma maneira que hoje é muito bonita, e aí também faz com que você, para tentar uma espécie de mecanismo de autodefesa, de se defender, de provar para si mesmo que você não é louco, porque a gente fica sempre achando que a gente é louco, né? Quando a gente percebe muito mais do que essas 3 dimensões, né? Tudo aquilo 3D, 3 dimensões, linearidade, aquilo que eu toco, aquilo que eu cheiro, sinto, né? Assim, vejo, falo. Você experimenta aqui, não só isso que as pessoas dizem, transição planetária, 4ª, 5ª dimensão, não, você está multidimensionalmente. Eu acesso inúmeras dimensões, não tem fim. Então, assim, aqui você cria um outro mecanismo que eu vou ser extremamente pé no chão, eu também sou assim, eu duvido de tudo, eu duvido de mim mesmo, muitas coisas você diz assim, não, isso aí é loucura, não é minha intuição, e muitas vezes aqui fala que quando você faz isso, corre um sério risco também da vida ficar sem graça, sem magia para você, então você tem que saber equilibrar isso, tá, Escorpião? O que mais que a gente tem para falar para você? Que Escorpião... Eita! E cai invertido aqui, hein? Cai invertido aqui o 10 de ouros. O 10 de ouros. 10 de ouros, nós somos o mundo. É a carta da família, da ancestralidade. Se todo mundo na minha família tinha isso, aqui tem uma forte que às vezes eles mesmos não aceitavam. Muitos foram, às vezes, lá atrás, antes de tataravó, às vezes foram até você, os teus próprios ancestrais, foram mortos por causa disso. Então, existe assim, a minha própria família não aceita isso, mas eles não aceitam porque eles também têm isso. A minha também, você acha que não? Então, assim, eles te demonizam. Tem um medo muito forte aqui de ser demonizado, de ser tratado mal,
mal ou visto como louco por causa das coisas que você fala que você é. E também eu vou te falar um negócio, você podia ganhar muito dinheiro com isso. Assim como eu. Você poderia fazer isso, sabe? Se você já faz, se você já é terapeuta, aproveita e faz lá o meu desbloqueio da vida financeira, que é justamente para pessoas que são empreendedores, que querem ganhar muito dinheiro e que querem ganhar através da espiritualidade e que não sabe como, né? Aqui você pode ganhar muito dinheiro se você utilizasse isso. Não necessariamente que você vai largar tudo. Escorpião, você já assistiu aquele filme? Como é que é o nome do filme? Doutor Estranho. Doutor Estranho. Ah, Escorpião, você tem que assistir. É o filme da tua vida, sério. Doutor Estranho. Ele era um médico cirurgião. Nossa, assim, o cara, né? O rei de ouros, todo o pé no chão, papapá. De repente, ele tem um acidente de carro, com um carro de luxo que ele tinha, e aí ele perde... Não que perde as mãos, mas ele perde porque um cirurgião, ele tem que ser preciso, né, nas mãos, ele perde isso, e ele vai resgatar através da espiritualidade, dessa espiritualidade que eu tô falando, que eu tô falando de física quântica, metafísica, lei da atração, eu tô falando tudo isso. E ele vai na prática descobrir como é que sai do corpo viagem astral. Você tem que assistir, se é que você já não assistiu. Tem no Homem-Aranha também umas ligações do Doutor Estranho, assim, que ele tipo uma participação especial. E você tem que assistir. Doutor Estranho chama, tá? Você não vai se arrepender. É da Marvel, se eu não me engano. Porque aqui, olha só, tem uma moralidade muito grande com você. Aqui a gente tem uma energia de rainha de espadas, né? Então, assim, você pode ter tido dentro da tua própria família, por exemplo, uma mãe muito religiosa, um pai, no meu caso, por exemplo, eu tenho ainda, né? A minha mãe é fanática religiosa, agora tá mais calma, mas era uma fanática religiosa. O meu pai também, além disso, era militar. Meu Deus, então moralidade, regras, isso aqui você também viveu. Então, é um mundo meio de sombras, assim. Então, assim, ó, tudo, você foi criado dentro disso, Escorpião, então tudo era errado, tudo era culpa, sabe? Pecado, inferno, diabo. Então a gente se torna o nosso próprio monstro, porque aí tudo é demonizado. Nós mesmos temos medo da gente, do nosso próprio poder, dentro dessa moralidade, entende? Disso que é muito, tudo é muito certinho, entende? Daí não dá espaço para isso tudo que você é, para tua criatividade. Como é que tu explica quem você é? Né? Se você vai ganhar dinheiro como é que você vai explicar isso? Né? Imagina como eu explico para as pessoas da minha família que eu faço o desbloqueio da vida financeira das pessoas, e faço porque elas têm resultados. Como é que eu explico isso, né? Esses dias uma tia falou assim para mim: em que momento você se perdeu? Que se perdeu? Mas eu não ia falar isso, entende? Daí tu já chegou num outro patamar, assim, digamos, não mais nem menos, mas que você entende que para ela eu me perdi. E às vezes você está se perdendo também, Escorpião. Se perca, por que não? Se perca porque você pode se achar. É sobre isso, sabe? Aí cai também aqui a confiança. Aqui tem alguém planando, literalmente. Aqui tem um cavaleiro de copas, é um convite, uma proposta, alguma coisa que surgiu aí no teu caminho, que de repente você já aceitou ou está aceitando. Porque aqui é uma coisa sobre... Caiu bem em cima dos teus amuletos aqui. Assim, ó, é um salto de fé, é um convite, venha, confie na vida. Pode ter sido um curso que você fez, que de repente foi lá, mudou a tua história de vida. O curso que mudou a minha história de vida foram as barras de Axis, sabe? Hoje em dia eu não é que eu não entrei, eu não sou facilitadora nem nada, eu pratico. Axis é uma coisa que tu vai praticar pro resto da vida, aqueles ensinamentos. Eu acho a coisa mais fantástica, principalmente porque desmistificou tudo aquilo que a religião tinha colocado dentro da minha cabeça. Aqui você também. Hoje em dia, aquilo que você acredita é diferente. Você tem uma confiança. Senti uma dor nas costas, no meio das costas agora. Como se fosse ter dificuldade para respirar. Não sei assim, ó, Escorpião. Aqui, sabe quando a gente tem um voo tão alto que a gente fica até perder o fôlego? É como se fosse isso. Não sei se já surgiu ou se vai surgir alguma coisa assim na tua estrada, no teu caminho, tá? E aceita esse convite, sabe? E aí tem o desafio, caiu bem em cima da corrida, a aventura. Tem aqui, um pajem de ouros. Uma oportunidade de ouro, alguma coisa. Aqui é interessante porque é a proposta que diz venha. Eu anotei aqui atrás, ó, venha. E aqui tem vai.
E caiu como desafio, você correndo desse convite. Eu não sei que convite que é esse que alguém fez para você, né? E que você dizer, eu não vou nunca. Eu lembro que teve um curso dentro do Access Consciousness, né? Barra de acesso à consciência. Teve um curso lá que chamava assim, eu achava lindo, chamava, como é que é? Eu achava lindo depois, mas eu morri de medo. Eram 2 cursos, um era limpeza de entidade, não, conversando com as entidades. Meu Deus, eu falei, vou fazer todos, menos esse. Foi o que mudou a minha vida. E aí depois tinha um outro que era abrindo a visão. Eu pensei, esse não, foi também o que mudou a minha vida. Aqui é a mesma coisa. Tem algumas coisas que você... Ó, de novo, cara, nessa aventura aqui, a gente tem ó, o arco-íris do Xumaré. Vou falar uma coisa que eu acho que eu falei para Sagitário também. Nos próximos dias, você vai ver um arco-íris. Seja, sei lá, numa mochila de uma criança, num adesivo. Você vai ver um arco-íris na televisão, vai fazer um feixe de luz na janela e você vai lembrar de mim, ou o arco-íris mesmo, ou vai ouvir falar de Oxumaré, porque assim, ó, esse arco-íris é um símbolo de transformação, é um símbolo que confirma isso aqui, e você vai receber, e você vai voltar aqui, você salva essa mensagem, Escorpião, tem aqui ó, um lugarzinho para salvar, para você assistir mais tarde, às vezes a gente faz uma releitura e é interessante, e sabe o que eu achei legal aqui nessa aventura, nessa proposta, que lembra dessa mãe ou pai, dessa coisa da moralidade muito presente com você, esse colorido do arco-íris também está aqui em você, está dentro de você é feito disso, tá? É interessante porque o dinheiro aqui nesse deck do Osho, olha só, é um arco-íris, o deck de ouros, né? Então, dentro dessa criatura aqui toda fechada, parece uma freira, parece uma pessoa muito evangélica, assim, uma coisa, né? Olha só, a gente tem um arco-íris também. Tá tapado por esse monte de nuvem. Aqui tem um quê de alienação, né? Que muitas vezes esse é o problema, às vezes, das religiões, nem sempre, mas em alguns casos, é deixar a gente alienado, assim como é o problema da política, assim como é o problema do futebol, às vezes, de qualquer coisa que nos aliena, que a gente só pensa naquilo dos joguinhos, né? Aqui a ideia é consciência, é botar os pés na consciência e decidir as coisas por você. Ninguém pode ditar o teu caminho. Você vai receber um convite, uma proposta de alguma coisa, alguém te convidando para ir em algum lugar fazer alguma coisa, meditar, pode ser a Areta aqui dizendo para você, faça aí a limpeza energética, faça os desbloqueios. Você vai receber algum tipo de convite que, se você aceitar essa aventura, ela vai mudar a tua vida. É um caminho que é maravilhoso, só que olha só, essa criança entrando nesse caminho, ela deve estar com medo talvez, ou ela está curiosa, te deixou curiosa ou vai te deixar curioso, e você vai ir, e aí o que vai acontecer? E aí a gente tem a compreensão, a gente tem você se libertando, aqui é o propósito de vida, aqui seria a carta, não, qual carta que é essa? Essa carta é o rei ou a rainha, peraí, deixa eu ver que é aqui que eu já vejo. Isso aqui é uma pajem. Essa carta é o pajem de copas. Eu não anotei aqui. Pajem de copas. Pajem de copas é a compreensão. É quando a gente quase como se volta a ser criança. E o interessante é que essa carta aqui caiu em cima dessa rainha aqui, ó, de espadas, sabe? É como se você, quando você vai nesse convite, você aceita esse negócio aqui, você vai ter compreensão que te liberta. Você tá louco para aceitar, e ir em direção a isso. Seja lá o que for, às vezes é ir numa igreja mesmo, por que não? Eu frequentei muito tempo a Universal, adorava porque os pastores falam muito em neurolinguística, aprendi mais do que em muito curso que eu fiz, entendeu? É sobre isso, é sobre ir e voar, tem muito uma coisa assim de já tem um monte de gente voando e você tá louco para ir. Interessante, porque o pajem de copas é uma carta que fala sobre em criatividade, por exemplo, um cantor que vai compor uma música, sabe? Um pintor, vai aparecer um pajem de copas, é inspiração. Quando você vai e aceita isso aqui, é como se fosse assim, ó, uma nova oportunidade que enche você de inspiração e que faz você compreender um monte de coisas. Conselho final, bora lá. Aí a gente tem, ó,
a gente tem você se libertando de algo que você está exausto. Gente, olha só, a gente tem essas cartas aqui do redor, parece que elas estão prendendo alguma coisa. Ó, são cartas horrorosas e no meio a gente tem duas cartas lindíssimas, tá? Eu vou te explicar. Nesse lado, a gente tem uma carta, olha só, nem preciso falar que carta é para você ver que é horrorosa. É um 10 de paus. O nome dessa carta é repressão. Olha como essa pessoa, ela tá reprimida, olha como ela tá presa, olha como ela tem um monte de crenças limitantes. Quando aparece um 10 de paus, é o fim de alguma coisa que me deixava desse jeito, que era pesado demais. Olha como é ruim viver ali todo amarrado, né? Então é preciso se libertar. Desse outro lado, ó, a gente tem aqui a exaustão. Tem um cansaço, um 9 de paus, né? O 9 de paus, assim, tem uma pessoa, olha que interessante, a exaustão. Então a gente fala de exaustão mental, de estresse, a gente fala de alguém, ó, que está dentro de um espaço como se fosse um robô, vivendo no piloto automático. Que interessante, né? Imagina uma vida em que você toma as decisões como se você não tivesse, como se você fosse uma máquina, Escorpião. Não tem graça. E aí, olha só, no meio disso aqui, quando a gente abre, parece uma flor. Olha o que a gente tem aqui. Tem muito dinheiro aqui, Escorpião, para você. A gente tem a abundância. Essa abundância aqui é um cavaleiro de ouros. Porque aqui eles não botam, né? Daí, bom, o pajem é uma flechinha para cá. Por isso que esse tarô do Osho, ele é maravilhoso, só que daí aqui tu tem que ficar esperto. O cavaleiro, ó, é uma flecha para cima. O cavaleiro de ouros é a abundância. A abundância, a riqueza, é muito dinheiro, né? Então aqui a gente está falando, olha só, de viver uma vida muito farta. Tá, tudo bem, eu tinha aqui, ó, a minha maturidade, os pés firmes no chão, mas já pensou se eu pudesse criar várias coisas ou viver de uma maneira que fosse completamente livre e eu pudesse ter muito dinheiro? E olha que interessante, porque esse cara que tem muito dinheiro parece um Buda, parece um hippie, parece o próprio Osho lá, quando ele vivia as coisas dele, né? Lembra que ele ganhava das pessoas um monte de... Não vou saber falar o nome do carro, Rolls Royce, uma coisa assim, ele tinha acho que mais de 100, né, que ele ganhou das pessoas, pensa, que era o carro que ele amava e que os seguidores dele queriam dar. Então é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre viver um propósito de vida, mas viver na prática o que você aprendeu, porque olha esse cara aqui, ele está sentado em cima de um livro. Não adianta só se encher de cursos, de teorias, é preciso a prática. É por isso que os meus desbloqueios, eles são bem diferentes, porque às vezes as pessoas vivem lei da atração, sabe tudo, mas não sabe botar em prática. Eu ensino a viver na prática, realizar, ter resultados. É sobre isso aqui, tá? E isso vem tão do alto assim para você, sabe? Tão legal. É meio hippizão, me lembrou essa moça aqui do início, né? E aí junto tem o quê? O 9 de ouros. 9 de ouros, a carta da colheita, momento da colheita. Aqui olha só o tamanho desses frutos. Então assim, ó, eu me liberto. O 9 de ouros é a carta da independência, da autonomia. Por exemplo, no mundo da matéria eu me torno livre. Eu consigo ter dinheiro, eu consigo viver extremamente bem, ter uma vida até luxuosa. Aqui eu me permito, e aí você pode criar algumas coisas, né? Por exemplo, eu crio um curso, eu crio um não sei o quê, dentro até das coisas que você faz. Eu já atendi, por exemplo, dentistas, cabeleireiros que trabalham com espiritualidade no que as pessoas fazem. Podólogos, que entende, você consegue associar uma coisa com a outra, tipo o Doutor Estranho lá. É isso, olha, eu queria botar no título, Doutor Estranho, mas daí aí ia ser estranho demais, você não ia entender. Mas coloquei um título aí que se chamou a atenção. Vamos pedir um último conselho. Vou pegar desse oráculo aqui, tá? E vou pegar desse oráculo dos patinhos. Vamos pedir um conselho aqui para Escorpião. Aqui a gente tem este conselhinho aqui, ó, que tá falando do pavão para você. Eu vou traduzir aqui para ti, tu vai ter paciência comigo, tá? Aqui diz confidência, vamos ver o que significa, vou traduzir. Confiança, parece confidência, né? Confiança, o pavão não tem medo de aparecer. Então fala de aparecer, de confiança, também fala de luxo, né? Diz o seguinte...
É preciso coragem para colocar sua bunda em risco, meu Deus, e ir em frente. E a melhor maneira de fortalecer sua confiança é se expor. Quem liga para o que as outras pessoas pensam? Todo mundo começa em algum lugar e não se preocupe em cometer erros. Você sempre pode corrigir o curso, mas você nunca saberá ou crescerá a menos que tente. E quanto mais fizer, mais confiante e bem-sucedido se tornará. Quando você brilha, somos todos inspirados a fazer o mesmo. Ai, que lindo! Nossa! E olha essa daqui. Eu acho que é hora de voar. O que ela vai traduzir aqui? Vamos ver. Traduz isso aqui para Escorpião. Ó, essa carta aqui. Eu acho que é hora de voar. É hora de subir, olha só, é hora de subir. Eu fiz até uma leitura a vez passada para Capricórnio, que falava subindo na vida. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, sempre temos o potencial de superar isso. Subir é uma escolha poderosa de distância. Saia de nossos pensamentos saia dos pensamentos negativos ou das crenças limitantes. Saia da nossa zona de conforto ou das nossas reclamações. Saia da nossa crise ou do saco de batata fritas, ficar ali só, né, assim, zona de conforto. Levante-se e levante-se. O que você está esperando, querido, querida? Escorpião, que lindo! E aí eu vou pegar essa outra aqui para você, vamos lá? Caíram duas, ó. Não, ó, lembra que falou saia do saco de batata frita? Tem gente só assistindo Netflix, tá aqui me assistindo e podia estar aqui fazendo um canal no YouTube, fazendo a mesma coisa que eu. Quando não sei o que eu quero, aproveito para não fazer nada. Tem gente em processinho de negação, não vou fazer nada, deixa assim. Então tá, tudo bem. Mas você tá sabedor disso agora, tá? E essa outra, ai que legal, olha só, um rei de paus, é o rei da ação. Olha só, o rei de paus diz o seguinte, interessante, né? Porque ele tem uma maletinha cheia de experiências e aqui ele fala que ele é o ator principal, o protagonista, o rei de paus. Não só tenho o papel principal em minha vida, mas eu sou também o diretor. Então, tem muitos atores, às vezes, né? Tem uma série que eu até falei um dia para Escorpião que eu amei, uma série country, que agora não lembro o nome, Yellowstone, meu Deus, que série mais apaixonante, eu amo, amo, amo. E aí o Kevin Costner, além de ser o protagonista, ele é encantador, né, o papel dele, ele é o diretor. Cara, é muito legal. É assim você na tua vida, além de você ser o protagonista, ó, que nem eu tô fazendo essa leitura aqui, ó, eu tenho Urano em Escorpião no meu mapa astral, a parte espiritual eu tenho em Escorpião, então eu recebo, eu também sou protagonista e diretor. E você, o que você escolhe, Escorpião? Bom, tô aqui com você, tá? Um beijo.